Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. De repente, o silêncio se transforma em tempestade. Um simples anúncio ecoa pelos bastidores do Verdão e abala as estruturas do Allianz Parque. Leila Pereira, voz firme e olhar determinado, molda o ambiente político do clube. Seu recado: Abel já não tem mais espaço no Palmeiras. 30 segundos depois, em outra ponta do mundo futebolístico, David Ancelotti surge como possibilidade concreta, aproximando-se cada vez mais do comando técnico. A bomba explode, e o torcedor sente um frio na espinha. O técnico que levou o clube às glórias recentes agora vê seu posto ameaçado, e por uma figura de peso europeu. O que está em jogo não é apenas o comando técnico, mas o coração verde de milhões. A tensão se intensifica, Leila dá o tom da ruptura, e Ancelotti se aproxima como novo maestro dessa sinfonia em mutação. No centro desse furacão está o próprio Abel Ferreira, que conquistou respeito e títulos com seu estilo firme e gestão emocional dos atletas. Mas o que mudou em tão pouco tempo? De referência no vestiário, ele pode agora se encontrar na berlinda, sob o olhar atento da presidente de uma torcida que divide seu apoio. Essa guinada abrupta acende duas chamas, de contestação e expectativa. Nos bastidores, especulam-se motivações, divergências com a diretoria, ambições refratárias, e interesses distintos moldando o que será o próximo capítulo do clube mais vitorioso da década. Enquanto isso, a aproximação de David Ancelotti, nome com pedigree europeu e linhagem de futebol de elite, soa como trilha sonora dramática dessa reviravolta. Sua fama, estratégias e histórico com clubes de ponta o colocam no radar do Palmeiras como um nome de prestígio capaz de conduzir o time a um novo patamar. Será ele a figura capaz de reacender a chama de uma torcida que anseia por títulos consistentes, ainda mais em uma temporada que exige resultados expressivos para manter viva a hegemonia alviverde? Nesse cenário, o Brasileirão de 2025 oferece o palco perfeito para essa mudança. Atualmente, o Palmeiras ocupa a terceira posição na Série A, com 43 pontos conquistados em 20 jogos, ficando atrás apenas de Flamengo, primeiro, e Cruzeiro, segundo. A equipe está viva na disputa pelo título, evitando crises esportivas, mas o clima político interno ameaça repaginar o curso da temporada. A instabilidade fora das quatro linhas pode repercutir no desempenho em campo, ou servir de catalisador para uma reviravolta capaz de revigorar o time. O elenco acompanha com cautela essa transição potencial. Jogadores experientes se dividem entre a defesa irrestrita a Abel e o fascínio por um nome com prestígio continental. Os mais jovens, por sua vez, absorvem a atenção com olhos arregalados, cientes de que a rotina do futebol é feita de reviravoltas. Internamente, o vestiário se torna palco de debates velados: continuar com quem já conhece a casa ou apostar no nome que carrega a aura de novidade e sucesso global. Tudo isso ocorre num clube com rosto internacional, campeonatos nacionais, Libertadores, Copas do Brasil, entre outros. A perspectiva de renovação traz química explosiva à narrativa, é o instante em que a história pode reescrever seu curso. Será Abel reconciliado com a torcida e a presidência, ou David Ancelotti emergirá como novo símbolo tático e institucional? A resposta, provável que curta, se desenha no cruzamento entre pressões externas, resultados imediatos e negociações discretas nos corredores do poder. A torcida vive dias de dualidade. De um lado, saudade, lembranças de conquistas recentes sob Abel, emoções no Allianz. Do outro, curiosidade, a aura de David Ancelotti e o que poderia representar em campo e fora dele. Esse clima híbrido, de nostalgia e esperança, eletriza o Allianz Parque e as redes sociais. Nas arquibancadas, o grito "Fica, Abel!" ecoa ao lado dos "Queremos Ancelotti!". A polarização aproxima e divide ao mesmo tempo, e cola o país inteiro ao noticiário palmeirense. No meio desse turbilhão, a diretoria encena sua dança de diplomacia. Leila, que refutou recentemente críticas da torcida e reafirmou sua vontade de manter Abel até 2027, só falta assinar, agora emite declarações ambíguas e define o quadro com autoridade experiente.
Em contrapartida, seu ênfase em que o técnico português estaria fora dos planos da CBF, e sua rebeldia, confirmaria que a relação chegou ao limite. É aí que a crise ganha contornos nítidos. Sob a aura europeia de Ancelotti, Abel enfrenta sua prova de fogo. Esse choque de narrativas, renovação versus continuidade, ganha corpo também no relógio esportivo. A terceira colocação no Brasileirão não é garantia de título, e Dmitry ainda corre por fora. O calendário pressiona, partidas decisivas se aproximam, e qualquer tropeço pode virar justificativa para a mudança. Cada resultado em campo será analisado como argumento: vitória, grito de reserva de confiança para Abel, derrota, argumento para a necessidade de mudança. Enquanto isso, os bastidores fervilham com especulações sobre o futuro do planejamento técnico. Será que a diretoria vai acelerar esse processo? Ou esperar por uma janela de negociação menos turbulenta? O timing estratégico aparenta ser o ponto de inflexão. E David Ancelotti não é apenas rumor, sua proximidade ganha força, e isso reverbera não só na imprensa, mas no vestiário, documentos em despachos e conversas em salas fechadas, carregadas de expectativa e cautela. Essa narrativa profissional e emocional pulsa como drama vivo. A cada lance em jogo, a cada entrevista, cada gesto remete ao conflito central: manter a coerência do trabalho ou apostar em uma limpeza tática com retumbância europeia. O dilema ecoa até em quem acompanha de longe. Há quem veja Abel como símbolo de conquistas, outros enxergam Ancelotti como portador de evolução. A polarização atinge também a imprensa e influenciadores. Comentadores, youtubers, analistas táticos, todos divididos. Alguns relembram a inteligência de Abel em driblar situações ruins, outros apontam a necessidade de atualização, frescor e intensidade que só um nome como Ancelotti traria. A vibração da opinião pública intensifica o clima de novela em curso. Ao passo que os títulos de manchete insinuam tensão, os corredores do clube sussurram trâmites contratuais e cláusulas de rescisão ou renovação. É o quadro que conjuga sentimentos à retórica do número. Quanto custaria essa mudança? Qual seria o impacto no orçamento, no marketing, no elenco? Alguns dados circulam em off, reforçando o caráter concreto dessa inquietação. E então, no meio desse vendaval, surge a pergunta-chave: quem vai controlar o futuro? A presidente, com sua caneta e força política? O técnico, com seu legado e lealdade do elenco? Ou o destino, como o trama imprevisível que se escreve dentro dos campos e nas conferências de imprensa? A resposta ainda está sendo coesa, mas está ali, pulsando no há de vir. Dentro do vestiário, os olhos já não se cruzam da mesma forma. O ambiente que antes era símbolo de unidade, hoje pulsa em tons de tensão. Abel Ferreira, mesmo sem demonstrar publicamente, sabe que os ventos mudaram. Seus discursos mais recentes evitam o tom confiante de outrora, e há quem diga que seu silêncio é mais ensurdecedor que qualquer resposta. O português, que se acostumou a dar o tom das conferências e liderar o elenco com punho firme, agora parece travar uma guerra muda com a presidência. Leila, por sua vez, não esconde mais o desejo de reoxigenar o comando. Ela age com firmeza, sabedora de que sua gestão será julgada pelas decisões nos momentos mais turbulentos. E este momento exige pulso, talvez até ruptura. A sombra de Ancelotti já não paira, ela se projeta com nitidez nos corredores da academia. Fontes ligadas à cúpula alviverde indicam que as tratativas com o italiano naturalizado espanhol, filho de Carlo Ancelotti, estão bem adiantadas. O perfil de David agrada ao núcleo mais técnico do Palmeiras, moderno, disciplinado, fluente em múltiplas línguas e já envolvido com grandes elencos. Sua experiência como auxiliar no Everton e no Real Madrid, além da vivência ao lado do pai, pesa. É como se Leila quisesse não apenas um novo nome, mas um novo modelo de trabalho. E nessa equação, Abel se torna um entrave, por mais que seus feitos ainda brilhem na memória da torcida. O ponto de virada pode ter sido a eliminação na semifinal da Copa do Brasil. Apesar do desempenho competitivo, a queda diante do Grêmio, nos pênaltis, foi um balde de água fria. Para muitos, tratou-se de um tropeço comum, para Leila, foi o sinal de desgaste de um ciclo. O discurso interno mudou após esse jogo.
Ela passou a questionar não apenas resultados, mas métodos, posturas, decisões extracampo. A relação, antes de confiança irrestrita, virou um campo minado. E mesmo com o clube em boa posição no Brasileirão e vivo na Libertadores, os bastidores ardem. A diretoria, embora não fale publicamente, articula nos bastidores a chegada de Ancelotti como um marco de nova era. O clube já prepara dossiês, estudos de integração, modelos de transição para a comissão técnica e estrutura tática. O modelo europeu, mais racional e coletivo, vem sendo debatido por Leila com conselheiros próximos. Alguns temem que a saída abrupta de Abel quebre a espinha emocional do time. Outros defendem que é hora de mudança antes que o desgaste comprometa a temporada. O Palmeiras vive, portanto, o dilema do sucesso que cansa. A imprensa internacional já capta o movimento. Portais da Espanha, Itália e Inglaterra especulam sobre o novo destino de Abel e a ascensão de David como técnico de um dos clubes mais estruturados da América do Sul. Isso mostra que a decisão de Leila não é só interna. É uma jogada que insere o Palmeiras novamente no radar global, capaz de seduzir olhares internacionais e atrair investimentos. O nome Ancelotti, por si só, carrega prestígio e impacto midiático. E esse é um fator que Leila considera estratégico para a imagem do clube em 2025. Mas o torcedor ainda não digeriu totalmente essa possibilidade. Nas redes sociais, os posicionamentos se dividem. Alguns protestam com veemência contra a saída de Abel, enaltecendo títulos como a Libertadores, Copas e o Brasileirão. Outros, mais pragmáticos, abraçam a ideia de modernização tática e globalização do clube. Gratidão eterna, mas ciclo encerrado, dizem os defensores da troca. Essa divisão pode afetar até o desempenho nas arquibancadas. Aplausos e vaias podem coexistir, dependendo da performance nas próximas rodadas. Os jogadores vivem o impasse de maneira silenciosa. Gustavo Gomes, capitão e um dos mais leais a Abel, teria demonstrado desconforto com os rumores. Já nomes como Endrick, Rios e Murilo teriam sinalizado apoio à ideia de inovação. O que se desenha é um vestiário dividido entre lealdade e oportunidade. E qualquer desequilíbrio emocional pode refletir no campo, num clube que disputa 3 frentes e não pode se dar ao luxo de fraquejar. A Libertadores, por sinal, pode ser o ponto final, ou de redenção, para Abel. Caso avance às finais, terá argumentos sólidos para rebater qualquer tentativa de ruptura. Se cair antes, verá sua posição ruir como um castelo de cartas. A diretoria sabe disso e age em silêncio, pronta para apertar o botão da mudança na hora certa. O torcedor, nesse cenário, é apenas passageiro em um trem veloz demais para entender todas as estações. Leila já começou a moldar o clube à sua imagem. O departamento de futebol passou por reformulações, novas contratações executivas foram feitas, e há indícios de que ela deseja um técnico que compartilhe da sua visão de profissionalização europeia, inclusive em termos de relacionamento com a imprensa, gestão de grupo e comunicação institucional. O perfil Abel, intenso e impulsivo, já não se encaixa no novo molde de comando. David Ancelotti, por outro lado, seria a materialização de uma nova era, com o Palmeiras ainda mais próximo de modelos como o do Citigroup e de clubes como o Bayern de Munique. A profissionalização profunda, com menos emoção e mais métrica, menos confronto e mais diplomacia, parece o ideal de Leila. E nessa dança de ideais, Abel se torna o homem certo no momento errado. A história que o consagrou agora pode ser sua sentença de despedida. A pressão, porém, também recai sobre a presidente. Se a troca for feita e o novo técnico não corresponder, o peso da decisão será cobrado com juros pela torcida. Leila sabe disso e trabalha nos bastidores para construir apoio no conselho e nos bastidores políticos. Essa transição precisa ser precisa, rápida e sem escândalos. Mas no futebol, controle é sempre uma ilusão. Bastam 90 minutos ruins para tudo desmoronar. Abel, enquanto isso, continua trabalhando com a mesma intensidade. Nos treinos, exige o máximo. Nas coletivas, evita o tema. Mas fontes próximas revelam que ele já sabe do cenário e estuda propostas do futebol europeu. Sua permanência no Brasil, após uma possível saída, é improvável.
E isso aumenta o peso do que está por vir. A ruptura não será apenas técnica, será emocional. O adeus será profundo. Por mais que o clube tente conter a tensão, o ambiente ferve. Conselheiros já falam em bastidores sobre possíveis substituições na comissão técnica, indicando que o movimento é real. O Palmeiras, portanto, não vive apenas uma troca de treinador, vive a transição entre eras. E toda mudança desse porte carrega um risco. Resta saber se Leila está preparada para assumir as consequências desse novo caminho. O nome de Abel, aliás, será sempre lembrado. Seja ele substituído amanhã ou em dezembro, sua história já está escrita. Mas o que Leila parece ter decidido é que o passado, por mais glorioso que tenha sido, não pode segurar o futuro. E ela quer voar mais alto. Com ou sem Abel, o Verdão seguirá sua trilha, mas talvez com outro sotaque, outra tática, outro coração no banco de reservas. O torcedor agora só pode assistir ou pressionar. Os próximos dias serão definitivos. Uma vitória cachapante pode dar sobrevida ao português. Uma derrota, porém, pode acelerar o anúncio oficial. E aí, as cortinas do Allianz Parque se abrirão para um novo espetáculo, com David Ancelotti pronto para estrear como maestro. Até lá, o suspense reina. E o futebol, mais uma vez, prova que nada é eterno. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! As nuvens carregadas que pairam sobre a academia de futebol anunciam algo maior do que uma simples troca de técnico. O Palmeiras, com seu peso institucional e seu passado recente recheado de títulos, agora se encontra diante de um ponto de inflexão histórico. Leila Pereira, ao desafiar a continuidade de Abel Ferreira, assume um risco colossal. Romper com o comandante que mudou o patamar do clube é como redesenhar uma identidade. E essa identidade, construída com suor, sangue, empatia e provocações calculadas, não se desconstrói sem efeitos colaterais. David Ancelotti, por mais promissor que seja, ainda é um nome que carrega a expectativa do que pode vir a ser, não o legado do que já foi conquistado. A diferença entre promessas e realizações é, no futebol, um abismo que só os títulos são capazes de atravessar. E o Palmeiras, mesmo sendo uma potência em estrutura e elenco, sabe que a troca de comando não garante estabilidade. Pelo contrário, em clubes com ambições continentais, o tempo é sempre inimigo da adaptação. Ao mesmo tempo, é inegável que Abel Ferreira também já não demonstra o mesmo apetite do início. Seu ciclo, embora vitorioso, apresenta sinais de saturação. Discussões públicas com arbitragem, confrontos com jornalistas, respostas ríspidas a dirigentes e o cansaço emocional evidente apontam para um desgaste que pode se tornar insustentável. Ele próprio já deixou claro, em entrevistas anteriores, que pensa em sair do Brasil para ficar mais perto da família. O desejo da diretoria de renovação talvez encontre respaldo nos próprios sentimentos do treinador. A Libertadores desponta como ponto final da estrada. Se Abel levantar mais uma taça continental, será quase impossível demiti-lo sem revolta. Mas, se tropeçar, a justificativa da hora de mudar encontrará ouvidos menos hostis. Leila joga xadrez com o tempo, esperando o momento exato para sacrificar uma peça importante sem que o tabuleiro vire contra ela. É um jogo silencioso, mas brutal. Nos bastidores, patrocinadores já foram sondados. O nome de Ancelotti vende, gera mídia, internacionaliza a marca. Há quem diga que parte do apoio à mudança vem exatamente de quem investe pesado no clube. Leila, com sua veia empresarial, enxerga o futebol como uma plataforma de negócios. E, nesse contexto, um técnico europeu com sobrenome de grife pode atrair mais do que títulos, pode trazer audiência, influência e dinheiro. Enquanto isso, a torcida observa, debate e sofre. As redes sociais viraram campos de guerra digital, com discussões acaloradas entre #FicaAbel e #Ancelotti no Verdão. É o tipo de momento em que o clube deixa de ser apenas um time em campo e se transforma em um espelho da sociedade, repleto de paixões, contradições e decisões difíceis. Nenhum lado sai ileso. O que está por vir vai marcar toda uma geração de torcedores.
A chegada de Ancelotti, se concretizada, não será apenas um anúncio técnico. Será uma ruptura simbólica. Significará que o Palmeiras optou por se reinventar, que abriu mão de um ciclo consagrado para tentar algo novo, que trocou a segurança do conhecido pela ousadia do imprevisível. A aposta é alta. E o futebol, como se sabe, não tem garantias. Pode dar certo de forma espetacular. Pode ruir em meses. Mas, em ambos os casos, o impacto será profundo. No elenco, a movimentação já começou. Alguns atletas demonstram ansiedade. Outros, apatia. Existe quem veja a mudança como chance de reinvenção pessoal, e há também quem tema virar carta fora do baralho com a nova comissão. O futebol tem dessas coisas. A chegada de um novo treinador muitas vezes reorganiza a hierarquia invisível do vestiário. Quem era titular vira reserva. Quem era ignorado, brilha. A incerteza é combustível para a tensão. Para Leila, a responsabilidade agora é total. Se Abel sair e Ancelotti assumir, o projeto passa a ser completamente dela. Já não haverá mais a sombra do sucesso herdado. Ela será, de fato e de direito, a autora do novo Palmeiras. E isso tem um preço, a cobrança será dobrada. A crítica será direta. E a torcida, que hoje ainda aplaude, pode se tornar implacável. Afinal, mexer no que está ganhando sempre será uma escolha ousada. Por mais que o clube tente construir uma transição harmoniosa, a realidade é que não existe saída limpa em decisões dessa magnitude. Abel, ao deixar o cargo, levará consigo não apenas sua equipe técnica, mas também parte do espírito que moldou o Palmeiras dos últimos anos. O vestiário sentirá. O torcedor sentirá. A imprensa questionará. Mas a roda da história seguirá girando. E o futebol brasileiro, em permanente ebulição, já prepara a próxima manchete. O nome de Abel não será apagado. Ao contrário. Ele permanecerá como referência, um símbolo de uma era em que o Palmeiras foi mais do que um time, foi uma ideia. Um projeto. Um exemplo. Mas até as melhores ideias precisam saber a hora de terminar. E talvez, no fundo, o próprio Abel saiba que chegou esse momento. Mesmo que não admita. Mesmo que ainda queira lutar. Quanto a Ancelotti, ele sabe que não terá vida fácil. Herdar o comando de um time como o Palmeiras exige muito mais do que currículo. Será preciso carisma, entendimento cultural, pulso firme e resultados imediatos. O Allianz Parque não perdoa deslizes. A torcida, apaixonada, quer mais do que promessas. Quer vitórias, entrega, protagonismo. E ele terá pouco tempo para provar que pode ser esse novo símbolo. Os próximos dias serão decisivos. Reuniões devem acontecer, declarações podem surgir, e os bastidores seguirão fervilhando. A qualquer momento, o anúncio pode vir. Talvez com a elegância de um comunicado conjunto. Talvez com a frieza de uma nota oficial. Talvez com a surpresa de uma coletiva relâmpago. Mas virá. Porque o futebol não espera. E a presidente do Palmeiras já mostrou que não tem medo de decidir. Quando esse novo ciclo começar, e tudo indica que começará, a torcida terá que decidir: seguirá presa ao passado, ou apostará no futuro? Defenderá um legado, ou apoiará um novo capítulo? A resposta virá nas arquibancadas, nos cantos, nos gritos. O futebol é feito disso, escolhas, emoções e consequências. E o Palmeiras, mais uma vez, está no centro do furacão. O Verdão vive, mais do que nunca, um daqueles momentos que definem a história. Uma encruzilhada entre passado vitorioso e futuro incerto. Entre a emoção de um ciclo inesquecível e a razão de uma mudança estratégica. Entre o técnico que virou ídolo e o projeto que promete revolucionar. E, como sempre, quem vai contar essa história será o tempo, e a bola rolando. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.